Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, promovido pela nossa Casa de Oração Prosebem. Boa tarde, Sandrinha! Olá, pessoal, muita paz. É muito bom estar aqui estudando o Evangelho, ainda mais do lado da minha irmã Bruninha, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje a gente vai estudar um capítulo que é tão bom, né, Sandrinha? Que a gente gostou tanto, que se chama Sede Perfeito. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Para quem gosta de acompanhar pelo livro, já pode pegar aí capítulo 17, que é o tema da tarde de hoje. Para quem está no chat, receba o nosso abraço, né, Sandrinha? Muito obrigada pela participação. Muito bom ter a companhia de vocês. Não se esqueçam nunca de se inscrever no YouTube, no canal do próprio. Também no Insta. No Insta também, em todas as redes sociais. Ativem o sininho para sempre poder acompanhar a programação aqui do Prosebem e não perder nada. Mas claro que para iniciar, a gente vai fazer a nossa prece, né, Sandrinha? Agora, Primeira leitura a preparatória com leitura. Vamos fazer a Bruninha. leitura para a gente se harmonizar e depois a gente já faz a nossa prece. Então, vamos lá, né? Vamos lá para a nossa leitura preparatória no livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Na mensagem de hoje, a mentora ela fala assim: todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. Olha, tudo a ver com o nosso tema. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela uze ou entulhado pelo calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha a distância evolutiva passo a passo e alegra-te com o destino feliz que te aguarda e que alcançarás. Tudo a ver com o nosso tema, né, Sandrinha? Bela reflexão essa. Vamos para a nossa prece. Vamos conversar com Deus, fechemos os nossos olhos para ajudar na concentração. Vamos dizer, Senhor, muito obrigada por mais este momento. Este momento que estamos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos as Tuas lições. Esse estudo da tarde, da noite, da manhã de hoje, não sei quando é que você vai estar assistindo. Esse estudo faça bem ao nosso coração, que nos ajude a crescer, a crescer, a crescer cada vez mais em direção ao alto, em direção a Ti, Senhor. Possamos cada vez mais combatermos as nossas imperfeições e darmos vazão às nossas virtudes que estão latentes dentro de nós. Que possamos introjetar as lições desse estudo que ora se faz e que possamos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais caridosas, mais amorosas, que possamos ser pais a todos que nos cercam. Que possamos combater os nossos vícios, o nosso egoísmo, a nossa intolerância. Que possamos vibrar cada vez mais, emitir a paz que tanto almejamos no mundo. Permanece conosco, Senhor, dai-nos a luz do entendimento e que possamos ter um estudo com muita paz. Deus conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Eita, vamos começar, né, Sandrinha, fazendo a leitura do nosso capítulo. Sandrinha vai começar a ler para a gente, né? Você vai ler, né, o capítulo? Você vai ler esse pedacinho? Você quer que eu leia? Eu estou aqui já com ele aberto. Pronto. Vamos ler aí. Capítulo 17. Sede perfeitos. Características da perfeição. Item 1. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis com isso mais que os outros? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Sede, pois, vós outros perfeitos,
como perfeito é o vosso Pai Celestial. Essa passagem está no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. E vamos meditar sobre ela. Eita, né? Que a lição de hoje, né, Bruninha, pegou pesado. Pesadíssimo. Pesado mesmo, sede vós logo perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Estamos ainda tão imperfeitos, não é mesmo, meus irmãos? Como ser perfeito como o vosso Pai o é? Mas o capítulo do Evangelho de hoje tem como título Sede perfeitos. Qual é essa perfeição de que o Evangelho trata? De antemão, a gente já vai dizendo, né, Bruninha, que se formos perfeitos igualzinho ao Criador, não seríamos igual a Ele. O que não é admitido, sermos iguais ao Criador. Ai, Bruninha, você não teria como. Ai, não. Não tem como. Aqui ele trata de uma perfeição relativa. Aqui podemos ser uma perfeição que nos deixa perto da perfeição do Criador. Essa é a perfeição relativa, a perfeição que podemos ter e que nos é possível. Aqui o texto lido nos fala. É a lição máxima dada por nosso Mestre Jesus: amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem, caluniam. Amar o próximo como a nós mesmos, a ordem máxima que Jesus veio nos ensinar. Ou seja, né, Bruninha, no frigir dos ovos é praticar a caridade, em sua concepção mais ampla, porque é praticando a caridade que conseguiremos desenvolver todas as demais virtudes que nos elevarão a alma. Isso é tão difícil, né? É muito difícil. Amar os nossos inimigos, eita! Como é que a gente vai amar? Né? Diga! Esse Jesus pegou aí no calinho da gente, eu tenho certeza. Amar os nossos inimigos, como é que a gente vai amar aquele amigo, aquela pessoa que nos golpeou, aquele colega que vive nos perseguindo, aquele chefe que é muito malvado comigo, aquele amigo que feriu o nosso coração, aquele amor que nos traiu o afeto que eu tanto dediquei. Aquele. São tantas as opções que a gente sempre busca colocar, né? Muitas vezes o nosso inimigo somos nós mesmos, quando não nos perdoamos de erros que cometemos. Simplesmente, o nosso coração se fecha quando pensamos na possibilidade de amar a quem não nos ama, a quem nos fez o mal, a perdoar quem nos feriu e a fazer o bem que sabemos que nos odeia. E o Evangelho, no estudo de hoje, nos mostrar que para crescermos, para sermos perfeitos como nosso Pai o é, precisamos sim amar, perdoar e fazer o bem. Claro que iremos iniciar com pequenos gestos, deixa para lá, um mal que recebi, orando pelos que nos perseguem, caluniam, fazendo bem para aquele que nos faz mal. E daí, para amar o outro como a nós mesmos, vai ser muito mais fácil, vai ser aquele pulinho, né? Mas para chegar nisso, né, Bruninha, vai ser um problema. Né? Porque o problema é conseguir fazer o bem para quem nos faz mal, orar pelos que nos perseguem. E ainda estamos tão imperfeitos que o coração dói e a mente se revolta quando atingidos pela pedrada que recebemos. Ou seja, nosso sentimento inferior, nosso vício, ainda é o que nos limita a expansão de nossas virtudes. Mas não estamos aqui para crescer? A nossa finalidade aqui na reencarnação não é crescer em espírito, crescer em direção ao alto? Então nós temos que começar. Temos que buscar sermos perfeitos como nosso Pai o é. Os espíritos superiores nos ensinam a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. É a virtude mais meritória, e a virtude mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Sim, é possível sermos caridosos. Claro que não iremos conseguir amar alguém que não nos quer bem, da mesma forma que corações amigos, em que há uma troca do verdadeiro afeto.
Eu não vou conseguir amar uma pessoa que me persegue, que me calunia, da mesma forma que eu amo Bruninha, minha irmã escolhida pelo coração, né? Estamos juntas sempre, uma amizade linda e verdadeira. Mas podemos ter a caridade de não retribuir o mal com o mal. A caridade de praticar o bem, sem olhar aqui, e orar pelos que nos querem mal. Sim, e se a gente conseguir fazer isso, veremos a maravilhosa transformação em nossas vidas, na vida do outro. Porque a caridade provoca mudanças, opera maravilhas. E muitas vezes veremos que aquele que nos feriu fez muitas vezes sem querer, ou até querendo, ele se arrependeu. Porque a única, pessoal, a única arma que temos contra o mal é o bem. Não tem jeito. Jamais o ódio, a vingança conseguirão modificar uma situação. Somente irá piorá-la. O bem, o amor, a caridade, em sua percepção mais ampla, Bruninha, é o que nos vai fazer evoluir e crescer. O que você nos comenta aí, Bruninha? Eu gostaria só de acrescentar, porque Sandrinha já foi brilhante, né, nas colocações dela. Kardec ele coloca aqui, né, no Evangelho que, com efeito, se observarmos os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos não haver nenhum que não altere mais ou menos o sentimento de caridade, que foi justamente o que ela falou. Porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que são realmente as grandes chagas, né? A gente já pode compreender que para a gente agir como Jesus nos orienta, como ele nos diz, nós não podemos ter em nosso coração esse orgulho, esse egoísmo, essas grandes chagas que a espiritualidade nos adverte, né? Que são as grandes chagas da humanidade. Porque para a gente amar verdadeiramente, o nosso desafeto, por exemplo, eu não posso ter qualquer sentimento de orgulho e de egoísmo, são incompatíveis. Então, eu tenho que me despir desse tipo de sentimento, começar a trabalhar o meu coração nesse orgulho, nesse egoísmo, para que a gente possa seguir essa receitinha que Jesus traz, que é justamente, né, amar os inimigos, fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem, nos caluniam. Então, você vê que aquela pessoa que faz o bem, aquela pessoa que ora pelo outro, não enxerga aquele outro, né, como um inimigo, mas talvez como uma criança espiritual que precisa da nossa compreensão. Na literatura espírita, a gente vê muito esse sentimento dessa compaixão, desse amor que os espíritos superiores têm. Às vezes eles estão ali ouvindo coisas feias, né, dos nossos irmãos ainda muito imperfeitos e eles não se alteram. Eu fico impressionada com isso, sabe, Sandrinha? Eu leio os livros e eu digo, meu Deus, como é que ele está tão calmo e eu não estou, eu não ficaria, eu não ficaria. E ele, E você você fica, né, Bruninha? Você fica impressionada com isso, e aqui em nosso meio, na Terra, a gente acha o quê? Que é fraqueza. Não, isso, fraqueza! isso. Você tem medo, você é covarde. A Né? pessoa ainda é tirada de covarde, a pessoa que, na verdade, é que tem mais coragem moral, são essas pessoas. E eles, justamente, gente, tem muita compreensão, porque eles não se sentem atingidos neles, né? Eles olham e dizem, nossa, é um irmão meu que ainda está numa fase espiritual, ainda é uma criança espiritual. Então, através do amor, né, que cada um de nós pode transformar aquele ódio, aquele sentimento negativo em um sentimento de amor, de fraternidade. É através dessa prática do bem, porque a prática do bem, né, como Sandrinha sempre fala, é o caminho aí que vai levar a gente sim para essa perfeição, porque praticar o bem, ele nos desperta, né? Quando a gente começa a olhar a dor do outro, a gente começa a conhecer o nosso próximo, as dores que atingem, aquelas dores se tornam nossas também, é quando a caridade ela começa a entrar, esse amor começa a realmente entrar. Então, a prática do bem é muito importante. A gente já convida, né, Sandrinha, aqui para participar das obras sociais, aqui no Prosa Bem. Quem quiser já dá o primeiro passo, já vem para E casa. sempre podemos, né? Sempre podemos ajudar. A gente às vezes fica esperando grandes oportunidades, grandes momentos de ajudarmos para poder. Só isso é que acho que ficam esperando grandes acontecimentos e não é. A gente pode ajudar de tantas maneiras, de tantas formas. Oração por alguém. A gente não
nunca para pensar nisso, né, Bruna? Até a questão, eu já vi casos de pessoas que tinham inimigos mesmo declarados, e que ao invés, eu digo, ore, e a gente faz oração por aquela pessoa. É difícil, porque o coração se fecha, a gente se sente meio mal, mas assim, a gente começa a orar, poxa, eu vou orar por essa pessoa que me quer mal, eu não entendo nem por que essa pessoa me quer tanto mal, e a gente vai orando, 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 e a gente não sabe como a oração opera mudanças, não é? Como faz mudanças, e aquela pessoa, de repente, quantos casos de amizades começavam com antipatias? Eu É não gostava verdade. muito de você. Eu tenho até grandes amigas que às vezes dizia, teve uma amiga mesmo, uma grande amiga e irmã, que hoje me tem como irmã, dizia assim, Sandra, eu achava você tão chata. Eu dizia, vixe, o que Meu foi? Eu fiz Deus! alguma coisa para você. Não, às vezes eu estava lá na instituição, você passava e eu dizia, o que foi? Eu não falava com você tudo. Não, você só dava boa noite. Aí eu dizia, eita, mas eu dava de um jeito. Não, você dizia boa noite. Eu dizia sim, e aí a pessoa, não, mas você não parou comigo, você não parava, não conversava tudo, só era boa noite. E eu dizia, poxa, ela nem conversa comigo. E aí a gente foi ficando amiga, tudo, e hoje a gente é muito amiga. Você veja, com antipatia que eu nem sabia, que a gente não desconfiava, e a gente vai causando isso, entendeu? Mas a oração veio, o trabalho voluntário nos uniu, e hoje somos grandes amigas. Então, eu acredito que muitas vezes a gente tem uma antipatia, a gente acaba caluniando alguém ou fazendo mal por alguém, às vezes sem nem ter a intenção completa de fazer o mal. São as nossas infantilidades, como Bruninha falou aí. A A gente nossa ainda está pequenez ainda, né? engatinhando, A nossa gente é muito. pequenez, nossas rixinhas, né? Nossa briguinha. Às vezes eu sempre falo assim, no trabalho, para alguns colegas de trabalho. Eu digo, gente, a gente às vezes convive mais com os colegas do trabalho do que até com nossos familiares, porque a gente passa muito tempo no Sim, trabalho. E por que a gente sempre fala colega de trabalho? Por que não transformar em e amigos? amigos. Em amigos, pessoas que convivem com a gente e tudo. A gente sempre fica querendo ver o outro como concorrente, mas eu acho que tudo vem, né, de acordo com os nossos méritos, com os nossos trabalhos, tem lugar para todos. A E a gente gente, pode. você fala um ponto tão importante, Sandrinha, que é essa questão da oração, porque a gente não imagina que a oração ela é uma prática de caridade. A gente acha que a prática de caridade ela é material, né? Eu pegar um Isso. alimento e eu ir entregar, eu fazer algo, e a gente não pensa que existe essa caridade moral pela oração. A gente vê também nos estudos das obras espíritas como a oração chega na espiritualidade. Às vezes a gente está lendo o livro e os mentores chegam e dizem: olha, ele passou o dia todo orando por essa situação, a gente recebeu lá no plano espiritual e temos determinação de auxiliar da forma que for possível, porque a oração dele chegou lá. E a gente não tem noção desse poder da oração, porque a gente não vê acontecendo no plano É. material. Então a gente diz: "Ah, mas eu vou só sentar e orar, eu não vou fazer mais nada, eu não tenho mais nada para fazer". Gente, mas é muita coisa. Você pegar uma pessoa que você tem, como o pessoal fala hoje em dia, né? O pessoal fala, tem um ranço daquela pessoa. A gente fala assim, eu tô com ranço. Então você pega esse ranço, você diz, eu vou orar por essa pessoa. Jesus, abençoa esse irmão que, né, essa antipatia, esse ranço que eu tenho, saia de mim, que a gente possa se entender. Nossa, gente, isso chega na espiritualidade quando E isso é nessa dito de pandemia, verdade. Bruninha, nessa pandemia, arruma de gente pedindo oração para se sentir melhor, combater a depressão que estava atingindo, o fato de estar trancado em casa, Isso. pessoas doentes nos hospitais, tudo. Eu mesmo estou saindo da Covid, né? Graças a Deus, saí, passei Graças a pela Deus. Covid sem sintomas maiores, minha irmã teve uns sintomas mais complicados, mas em casa também, o pessoal da minha casa teve. E a primeira coisa que eu fiz foi colocar nos grupos, né? Porque às vezes a gente tem até vergonha, né, Bruna, de pedir É, oração. a gente não tem Eu a digo, humildade não, ainda. É. não, eu botei logo nos grupos, estou com Covid, todo mundo orando aí por mim. E E eu tenho aí, certeza graças que a a corrente Deus, de oração foi forte, viu? e Foi viu forte. forte demais. E, gente, a gente vai já encaminhando aqui para o final, mas leiam nesse capítulo também
o homem de bem, ele é um item grande, ele está no item 3, ele é um pouquinho grande, mas Kardec, ele é sensacional, porque você vai lendo o homem de bem, né, Sandrinha? Você vai dizendo, meu Deus, eu falto muito para chegar aqui, mas eu vou E é o que a chegar. gente tem que fazer. A gente Isso, está é aqui o que para a se gente tem que transformar fazer. no homem de bem. Ó, só vou dar um gostinho para vocês ficarem com vontade de ler. Olha o que ele diz. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Veja só, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, perguntará a si mesmo se não violou essa lei. Olha o que a gente tem que fazer, perguntar para a nossa consciência, será que eu violei a lei de amor, justiça e caridade? Se eu não pratiquei o mal, se eu fiz todo o bem que eu podia, se eu desprezei voluntariamente alguma ocasião de ser útil, minha gente, a gente tem que se questionar se nós desprezamos voluntariamente a ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra nós, enfim, se fez a outrem tudo o que gostaria que lhe fizessem. Já vou deixar aí só um spoilerzinho, tá? Para vocês ficarem animados para ler o item 3 e já botar aí na cabecinha, que nem eu fiz. Gente, fiquei lendo isso aqui, eu digo, meu Deus, tem que ser isso, temos que ser isso, vamos chegar É lá. o que eu leio todo dia para tentar ver se eu estou me encaixando em alguma coisa. Ainda estou meio distante, mas estamos na luta. Ainda estamos, mas estamos chegando lá, tá tudo certo. Bom, vamos encerrando, né, o nosso evangelho hoje, já agradecendo a todo mundo pela presença, todo mundo que está aí. Muito bom estar com a companhia de vocês. E vamos orar, né, mana? Orar para o Papai do Vamos. Céu para agradecer por essa oportunidade. Vamos todos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Mestre querido, como é bom poder nos reunirmos aqui nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, para poder meditarmos um pouco sobre o teu evangelho. Que o Senhor possa nos fortalecer, Mestre querido, nessa busca que estamos incessante pela nossa perfeição. Que o Senhor possa, através dos teus missionários, fortalecer os ideais cristãos, os ideais do amor, da caridade, essa lei de amor, de justiça e caridade que foi colocada para nós. Que possamos cada dia mais, Senhor, despertar as nossas consciências e afastar do nosso coração o orgulho, o egoísmo, a vaidade, enfim, tudo que nos afasta do Senhor. Que o Senhor possa nos iluminar neste momento, que a humanidade, Senhor, possa ser abençoada com os teus flúvios de paz, tuas energias salutares, que elas possam chegar a todos os irmãos que sintam dores físicas, dores morais, que todos os seus abnegados servidores, Senhor, possam amparar todos os seres que sofrem hoje na humanidade. Todos precisamos de Ti. Fica conosco, Mestre amado Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que Muita assim paz a seja, todos. muita Até a paz. próxima. Até.
Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de radiação, um momento de conexão com Deus. Podem pegar a água para colocar ao lado, quem desejar, que seja fluidificada, ou então durante o nosso momento de radiação, na hora que estivermos pedindo para que a água seja fluidificada, cada um mentaliza o local onde ela se encontra. Vamos lá, dentro de instantes iremos começar mais esse momento que tanto nos faz bem. Momentos que tem todas as segundas, quartas e sextas-feiras aqui pelo canal Prozebem TV. E hoje, então, meus irmãos, iremos iniciar o nosso momento de radiação com a mensagem do livro Caminho Iluminado de Chico Xavier por Emmanuel. E a mensagem nos diz assim: servir é um privilégio que o céu te concedeu. Quando deva surgir, Deus te revelará. Realmente a liberdade autêntica existe. No entanto, essa liberdade tem o tamanho dos deveres cumpridos. Crê, trabalhe e não temas. Deus te apoia e te guarda. Por mais lutas à frente, segue e confia em Deus. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo de água pura que dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz, na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas para isso é imprescindível que faças agora, tão bem quanto possível, todo o bem que é capaz de fazer. Convençamo-nos de que não existe corações de mármore, e sim corações retalhados de dor. É justo usar patrimônios de inteligência e reconforto que o mundo nos oferece à solução dos nossos problemas evolutivos. Mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a terra situa em nossas mãos, a fim de que a fé não brilhe debalde a nossa rota. Empobreçamo-nos de vaidade e orgulho, de ambição e egoísmo, e certamente a verdade nos impelirá aos planos mais altos da vida. Essa é a nossa mensagem do momento de hoje. Vamos então, irmãos, inspirar e expirar. Relaxemos todos os membros, todo o cansaço dos dias que se seguem. Inspire, expire. Deitemos no colo do Senhor. Deixemos-nos desenvolver por leve brisa, repleta de fluidos benéficos, restauradores. A semana está caminhando. Estamos vencendo, estamos superando. O que ainda mexe aqui dentro, entreguemos nas mãos do Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Então, Pai, a Ti entregamos aquele momento de dificuldade, de tensão, de medo, aquela lembrança dolorida, aquele amor que partiu e a saudade teima em lembrar a cada instante da ausência da presença física de quem nos tocou e toca a alma. Entregamos a Ti, Pai, os momentos de desespero, de desesperança que nos fere a alma. Entregamos a Ti os nossos amores, as nossas dores. Entregamos a Ti as nossas doenças físicas, nossas doenças da alma. Ah, Senhor, em Tuas mãos colocamos essa situação difícil pela qual passamos, um planeta em guerra. Entregamos a nossa situação de desemprego, do desequilíbrio da família, onde muitas vezes falamos e ouvimos mais do que deveríamos. Palavras duras, proferidas no momento de desamor e que termina por nos magoar e magoar quem amamos. Entregamos, Pai, a nossa situação que nos abate. Como é tão difícil viver com restrições, com limitações, com guerras, com dificuldades, com a falta de pão de cada dia. Olhar o rosto de um filho pedindo por comida e não podermos atender.
A Ti, Pai, entregamos nossos desejos não tão fraternos, nossas tentações pelos vícios de toda a ordem, no álcool, no sexo, na comida, nas drogas. Entregamos, Senhor, os que passam pela provação da doença física, da doença da alma, da solidão. Ah, Pai, a Ti entregamos nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Esse momento é de entrega total. Porque o Senhor, Pai, pode transformar a dor em força, o choro em alegria, as dificuldades em aprendizados, a queda em superação, a fraqueza em fé, os sonhos em realidade. Como nos diz lá em Lucas, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, Senhor, aqui estamos prostrados diante de Ti, pedindo que nos abençoe, que possamos colocar em nossos corações o amor e a paz, que possamos trazer paz ao nosso planeta. E neste momento de comunhão, neste momento aqui que estamos reunidos em Seu amor, oferecemos a Ti o nosso coração, os nossos desejos, a nossa realidade. Sabemos que o amor é a melhor resposta em todas as situações, mas como seres falhos e em evolução, muitas vezes caímos em nossas invigilâncias, deixando falar mais alto a nossa inferioridade moral. Mas aqui estamos, tentando acertar, lutando para não cair, pedindo forças para não sucumbir, contando com Seu amor, a Sua paz, a Sua misericórdia e, claro, fazendo nossa parte, lembrando sempre que o Senhor veio para os doentes. E como estamos doentes, Senhor. Imersos nesse mar de amor, de paz que nos envolve agora, nesse instante, direcionamos nossos melhores sentimentos a todos aqueles a quem entregamos a Ti. Que possamos, Pai, ser mãos que amparam, braços que acolhem, ombros que sustentam, coração que ama. Que nossos olhos vejam a grandeza de Sua criação, nossos ouvidos ouçam Seus ensinamentos, nossa boca transmita as Suas lições. Que possamos, Pai, combater o urbo combate, escolher o caminho da porta estreita, buscar as coisas do alto. Que neste momento, os amigos espirituais derramem sobre nós energias salutares que nos conduzam a um estado de paz, de harmonia e de equilíbrio. Recebamos esse amor, irradiemos esse amor, envolvamos nosso planeta nessa energia de paz tão necessitado que estamos agora. Envolvemos também nosso país, nossos governantes, nosso estado, nossa cidade, nossos lares, nossa casa de oração. Inspiremos e expiremos. Gratidão, Senhor, por tudo que nos tem dado, por todas as lições que nos têm chegado. Pelo Teu amor, Senhor, muito obrigado. Inspiremos, respiremos, que todos tenhamos dias de paz, de amor e de superação. Muita paz a todos.